Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Muito obrigado, viu? Outro sim, a senha do canal, @o irmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo uma foto pequenininha à direita do seu celular. Você clica nela e já abre uma maior em cima. E você clica nela de novo e abre os vídeos para você, assim no meu celular, tá? Outro sim, eu sou um cristão, eu não pertenço a nenhuma denominação, tá? Meu propósito aqui é que se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde que ele está, onde que ele vive e o que ele pode fazer por você. Esse é o meu propósito, tá? Outro sim, os versículos que eu estou fazendo o vídeo, aqueles que estiver em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você ouvir, entender e compreender, tá certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Esse aqui é meu propósito, viu? Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o criador de todo o universo, no céu e na terra. Tudo que existe foi ele que criou, tá? Nós, seres humanos, somos criados exclusivamente para o Senhor Jesus. Aí você pergunta, mas por que, irmãos, que nós somos criados para o Senhor Jesus? Para carregarmos o santuário dele. O Espírito Santo dele habita em mim, habita em você, em todo ser humano, tá? Então, nosso corpo é santo através desse Espírito que está em nós. Nossa carne não, nosso corpo, tá? Porque quem está dando vida à carne é o Espírito, é esse que é o santo, viu? É só para que você tenha ideia. Então, o seu corpo é santo. Jesus habita dentro de você, mora dentro de você. Você é templo de morada do Espírito Santo de Deus. Ele mora dentro de você, ele é a sua vida. É a vida de todo ser humano, tá? A vida nossa é o Espírito Santo de Deus. Aí você pergunta, mas o que ele pode fazer para mim? Tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar, ele pode fazer. Nas seguintes condições, existe o livre-arbítrio. Se você quiser fazer a vontade do Espírito, você pode. Se você quiser fazer a vontade da sua carne, do teu corpo, você pode. Agora, se você estiver em espírito, é você trabalhando honestamente, ganhando seu dinheiro, pagando suas contas, coisas sem dar prejuízo para o irmão, seu irmão, para ninguém, tá? Trabalhando honestamente, você está em espírito. Nessa condição, você pode pedir o que você precisa para o Senhor Jesus, ele vai te ajudar a conceder aquilo ali, viu? Agora, se você está na carne é o que, ó? Matando, roubando, traficando, lesando o seu irmão, prostituindo, esses 5 pecados, você está na carne. É ostentação, é tudo para mim, tudo para mim. É ostentação, tá? As coisas é só seu, os outros ninguém precisa, só você. Então, aí você não adianta pedir não, porque você está em pecado. Você pode pedir, o pedido que você pode fazer para o Senhor Jesus é esse. Você pedir para tirar você daquele lamaçal que você se encontra, tá? Quando você viu que já saiu de lá, clama a ele para te dar aquilo que você precisa, tá? Ou que seja um curso técnico, ou que seja uma faculdade, ou que seja aumentar a sua escolaridade, que seja isso aí que ele possa te conceder. E aí você aguarda, quando aquilo estiver na sua mão, agradece o Senhor Jesus, tá? E aí você pode fazer o seu pedido. Aonde você faz o pedido? Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Lá está escrito assim: senta para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração ou as suas petições. Isso está escrito lá. Ali você pede e ali você agradece. Cada ato que você receber, você agradece ao Senhor. Muito obrigado, meu Senhor. Já tem os meus pedidos que eu fiz para o Senhor. E se precisa de outra coisa, em vez de você pensar num jeito fácil, eu vou clamar ao Senhor e Ele vai me ajudar. E Ele vai sempre te ajudar você até o dia dele recolher nós. Está sempre sendo ajudado por Ele, tá? É isso aí que eu aconselho para você. Porque o nosso corpo é santo. Nós não podemos levar nosso corpo no caminho da carne. Lá no mesmo livro de Mateus, no capítulo 12, o versículo 31 e 32, já está escrito que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Qual é o pecado? Esse sim que eu citei para você aqui. Então, por exemplo, eu estou falando para você que o Espírito Santo habita em você, mora em você. Ele é o dono do teu corpo, o seu espírito, o seu fôlego de vida é dado por esse Espírito. Tá? Você vive por esse Espírito. Se ele sair, nós estamos mortos. Nós, todo ser humano, viu? Então, eu falei para você que ele habita em você.
Aí você vai fazer alguma coisa errada. Aí você lembra, o irmãozinho falou sobre isso, que o Espírito Santo habita em mim, meu corpo é santo. Essa é a conversa para boi dormir, conversa de velho. Mas não é isso que a gente às vezes fala, falando de mim, tá? Às vezes a gente fala, velho, não sabe nem como almoçou, tá dando pitaco ainda nas coisas celestiais. E vira de costas e vai cometer o erro, ele de cara já perdeu o espírito dele, porque blasfemou não é contra o irmãozinho que é velhinho, mas contra o Espírito Santo que está dentro dele. Porque eu simplesmente eu avisei, que está escrito aqui nas Escrituras, e eu estou avisando para todos vocês que estão me ouvindo, ou que ainda vai me ouvir, tá? Então eu estou avisando. Se você está fazendo, você pode ter um mundo mais impossível de nojento que seja. Mas se você não sabe que é pecado aquilo que você está fazendo, que o Espírito Santo habita dentro de você, e muitos, não estou falando um, dois, não, tá? Então vamos falar aí, ó, mais ou menos, 9,5, olha lá se não chegar aos 9,8, 9,10, pessoas que não sabem que o Espírito Santo habita dentro de você, que você é templo do Espírito Santo de Deus, tá? Eu vim aprender isso depois de 50 anos. Por isso que eu propus ensinar, porque o sistema que eu estou falando é todas, tá? Nenhum ensina, porque não é lucrativo ensinar. É só isso, tá? Então eu propus ensinar por isso. Não tem que pagar nada com o Espírito, Deus já deu de graça. E eu vou te cobrar você só para falar que o Espírito está dentro de você? Aí eu seria um dos piores, na minha opinião, tá? Então, aqui o que eu falo é de graça, eu falo pelo amor da palavra, pela gratidão de tantas coisas boas que o Senhor tem feito em minha vida e continua fazendo ainda, tá? Até hoje eu não tenho nada que eu pedi para o Senhor que ele não me atendeu. É só para você ter ideia. E eu sou certinho? Não, não sou não. Eu fiz muita coisa errada, só que é o seguinte, ele sabe que eu não sabia daquilo ali, que era o pecado tão grave. Então, aí ele me chegou aqui, aí dentro da palavra, aí me mostrou que o Espírito Santo habita em mim. Eu posso falar com ele lá no leito, no meu quarto, em silêncio. Ele está dentro de mim, ele é o dono da minha vida. O que eu pensar, ele sabe. É só um exemplo, tá? Aí, você vindo para o lugar certo, você pode clamar que ele vai te atender também. E vai conceder aquilo que você está querendo. Porque você quer fazer o caminho certo. Você estava fazendo errado, inocentemente, na ignorância. Mas agora você ficou sabendo e quer fazer o caminho certo. Você pode clamar a ele que ele vai atender você também. Me atendeu, eu vou te falar para você que nós ficamos pelo menos uma semana falando de coisas erradas. Então, graças a Deus, faz muitos anos que eu já deixei tudo para trás isso aí, e o Senhor tem me dado, só como diz outro, graça. Então, é muito bom quando a gente tem graça, né? Que o Senhor dá graça para nós. Eu acho que não tem nada melhor do que isso, né? É só para você ter ideia, viu? Agora eu quero trazer você aqui num outro lindo versículo aqui da palavra do Senhor. Aqui está esse versículo se encontra no livro de 2 Coríntios, o capítulo é o 6 e o versículo é o 16. Analisa bem, meu irmãozinho. Olha aí, eu estou falando do Espírito Santo de Deus, tá? Ó, o 16 está escrito assim: E que consenso tem o santuário de Deus com ídolo? Pois nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Por que a gente não. Se está escrito, por que eu não deveria estar sabendo disso quando você entra no sistema, você converteu o Senhor e querendo saber dessas coisas e você não sabe? Sendo que está escrito. Isso que está escrito aqui, nesse caso aqui, é no Evangelho da Graça, no Evangelho de Paulo, da Epístola Paulina, de 1 e 2 Coríntios, que está praticamente falando de quase tudo isso aí, da santidade de Deus, onde que ele habita, onde que ele vive. Aqui diz que habita em nós, anda entre nós, porque é lógico, ele está aqui dentro de mim, está dentro de você, você vem de lá para cá, eu lá vou daqui para lá, não estamos passando um pelo outro, então ele está passeando entre nós, todo ser humano. Vamos dizer assim, eu chego aqui no centro de São Paulo, aqui, onde você precisa, que você precisa tomar um metrô, por exemplo, muita gente, e aí você veria gente para todo lado. O Espírito Santo está dentro de cada um ali. É só para você ter ideia, tá certo, meu irmãozinho? É só para que você saiba. Então, o versículo está dizendo sobre isso e que você tenha certeza que as coisas é mais ou menos por aí, tá certo?
Graça e paz para todos vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.